Do sonho à fortuna, como transformar grandes ideias em resultados reais. Introdução, como transformar sonhos em fortunas. Já pensou em como seria incrível pegar aquele sonho que você guarda no coração e transformá-lo em algo real, palpável, e que ainda por cima possa mudar sua vida? Pois é, essa é a mágica de transformar grandes ideias em resultados reais. E eu tô aqui para te dizer, é possível. Sim, pode parecer coisa de filme ou papo de gente que vive de ilusão, mas deixa eu te contar, a fortuna, antes de virar números na conta bancária, nasce primeiro na cabeça. Ela cresce ali, regada por paixão, estratégia e uma pitada de ousadia. Eu sei, talvez você já tenha ouvido aquela frase manjada, sonhar não custa nada. E não custa mesmo. Mas realizar? Aí é outra história. Realizar custa coragem, foco e, acima de tudo, uma vontade absurda de fazer acontecer. E sabe o que é mais incrível? Você já tem tudo o que precisa para começar. O sonho tá aí dentro, gritando, batendo na porta da sua mente, só esperando para sair e ganhar o mundo. E vou te contar um segredo que ninguém fala por aí, não é só sobre dinheiro. Quando eu digo fortuna, não tô falando só de riqueza material, mas daquela sensação de olhar para a sua vida e dizer, caramba, eu fiz isso acontecer. Esse sonho é meu e virou real. É o tipo de coisa que te faz acordar com um sorriso no rosto e dormir com aquela paz de missão cumprida. Agora, deixa eu te perguntar, você está disposto a sair do piloto automático? Por que transformar sonhos em fortunas exige isso? Sair da zona de conforto e embarcar numa jornada que, olha, não vai ser só flores. Mas, é como plantar uma semente num solo fértil. No começo, parece que nada acontece, mas quando os primeiros brotinhos começam a aparecer, é mágico. E quando vira uma árvore cheia de frutos? Meu amigo, você nunca mais vai querer parar de plantar. Ao longo deste livro, eu quero te mostrar que toda grande ideia tem um potencial gigantesco de virar realidade. E sabe o que diferencia quem só sonha de quem realiza? Ação. Simples assim. Sonhos não têm pernas. Você é quem tem que colocá-los para andar. E eu vou te ensinar o caminho para isso, passo a passo, com dicas práticas, histórias inspiradoras e aquele empurrãozinho que todo mundo precisa de vez em quando. Então, tá pronto? Pega essa sua ideia aí, por mais maluca ou impossível que pareça, e vem comigo nessa jornada. Porque, no final das contas, transformar um sonho em fortuna é como descobrir o mapa do tesouro, você já tem a bússola. Agora é só seguir o caminho certo. Bora começar? O poder das ideias e da mentalidade empreendedora. Sabe aquela frase famosa, as ideias movem o mundo? Pois é, eu não só acredito nisso, como vejo que as grandes mudanças da vida começam com uma ideia simples, mas poderosa. Um pensamentozinho despretensioso, que brota na sua cabeça como quem não quer nada, pode ser o começo de uma revolução. Só que tem um detalhe importante, não basta só ter a ideia, o segredo está na mentalidade empreendedora, essa força invisível que transforma pensamentos em ação e ação em resultados. Deixa eu te perguntar, já reparou como tem gente que olha para um problema e só vê um muro, enquanto outros enxergam uma porta para uma oportunidade gigante? Pois é, essa é a diferença. A mentalidade empreendedora é como aquela faísca que acende uma fogueira, é ela que te faz olhar além do óbvio, acreditar no impossível e, mais importante, agir quando todo mundo só fica parado. Uma ideia sozinha não tem força. É como uma semente jogada no asfalto, ela precisa do solo certo para crescer. E aqui entra o poder da mentalidade. É ela que nutre, rega e faz brotar o potencial que existe dentro de você. Quando você tem uma mente aberta, criativa e, principalmente, disposta a aprender, as ideias ganham vida. É tipo mágica, mas não é mágica. É esforço, visão e aquela dose de coragem que todo mundo que quer mudar o jogo precisa ter. Agora, pensa comigo, quantas vezes você teve uma ideia e deixou ela passar? Talvez porque achou que não era boa o suficiente, ou porque pensou, isso já existe. Não vai dar certo. Quantos sonhos você já engavetou? Pois é, eu também já fiz isso.
Mas deixa eu te contar, o mundo tá cheio de ideias geniais que nunca saíram do papel. A diferença entre o sonho realizado e o esquecido tá na atitude de quem teve a ideia. E sabe o que é mais legal? Empreender não é só abrir uma empresa ou criar um negócio. Empreender é um jeito de pensar. É olhar para a vida com criatividade, resolver problemas de forma diferente, buscar soluções onde ninguém tá vendo. E, principalmente, acreditar que você é capaz de fazer algo único. Eu vejo as ideias como pequenas faíscas. Cada uma delas tem o potencial de se transformar numa explosão de possibilidades. Mas, sem a mentalidade certa, elas somem, como um fósforo que apaga antes de acender a chama. É a sua mentalidade que define o que vai acontecer. Então, que tal começar a dar valor às suas ideias? Elas podem parecer simples agora, mas com a atitude certa, podem te levar muito além do que você imagina. Acredite em mim, as ideias são o início, mas a mentalidade empreendedora é o combustível que faz o motor girar e te leva direto para onde você quer chegar. Bora colocar esse motor para funcionar? Às vezes, a grande ideia está bem na sua frente. Sabe aquele ditado, às vezes, o que você procura está bem debaixo do seu nariz? Pois, eu sou a prova viva de que isso é verdade. Recentemente, criei um projeto de sucesso no YouTube que está indo muito além do que eu imaginava. Mas o mais curioso é que essa ideia sempre esteve comigo, anos e anos na minha cara, e eu nunca percebi que podia dar certo. É mole? Deixa eu te contar essa história direito. Lá em 2017, quando eu estava começando minhas primeiras tentativas de ganhar dinheiro com o YouTube, eu me aventurei em vários tipos de conteúdo. Tentei isso, tentei aquilo, sempre com aquela esperança de acertar a fórmula mágica. Mas sabe o que é engraçado? Durante todo esse tempo, eu já consumi exatamente o tipo de conteúdo que hoje é o meu projeto. Sim, eu sempre gostei de assistir, sempre me interessei, mas nunca mesmo, pensei em criar algo assim. É até meio surreal quando paro para pensar. O negócio estava ali, gritando na minha frente, e eu estava cego. Parece que às vezes a gente complica as coisas, tenta inventar o que não precisa. E, enquanto isso, a solução tá ali, batendo na porta, mas a gente tá tão distraído que nem ouve. O clique veio só agora, anos depois. Um dia, vendo um vídeo no YouTube, porque, né, o algoritmo é meu parceiro, caiu a ficha, porque eu nunca fiz isso antes. Foi como se uma luz se acendesse, sabe? Aquelas coisas que fazem você pensar, meu Deus, isso tava aqui o tempo todo. E olha só como a vida é irônica. A ideia que eu estava procurando era exatamente o que eu sempre gostei de consumir. O que me divertia, me prendia e me fazia voltar sempre para mais. Decidi, então, tirar do papel e comecei a produzir. No início, confesso, foi meio improvisado, mas o retorno foi tão rápido que me assustou. As pessoas amaram. Hoje, esse projeto não só está crescendo, como já é um dos mais lucrativos que eu já toquei. E quer saber? É o que mais me dá prazer em fazer. A moral da história? Às vezes, a grande ideia está bem na sua frente, só esperando que você olhe para ela com outros olhos. O que mudou para mim foi a forma de enxergar. Aquilo que antes era só um hobby, hoje é uma oportunidade incrível, e tudo porque eu finalmente dei valor ao que estava diante de mim. Então, se eu puder te dar um conselho, é esse: presta atenção no que está ao seu redor. As grandes ideias nem sempre são grandiosas à primeira vista. Às vezes, são simples, mas têm um potencial gigante. Tá na hora de você começar a enxergar o que está escondido, bem aí, debaixo do seu nariz. Capítulo 1 – O poder do sonho. Já parou para pensar no que seria da nossa vida sem os sonhos? Sério, imagina só. Acordar todo dia sem aquela fagulha que faz o coração bater mais forte. Eu não sei você, mas eu acho que sonhar é o que dá sentido para a gente continuar caminhando. É tipo uma bússola interna, apontando sempre para o lugar onde a gente quer chegar, mesmo quando o caminho está cheio de curvas e buracos. E o mais louco é que os sonhos têm um poder surreal, muito maior do que a gente costuma imaginar. Eles são como pequenas sementes que a gente carrega no fundo da mente.
Algumas ficam lá adormecidas por anos, só esperando o momento certo para brotar. Outras precisam de um empurrãozinho nosso para ganhar força e virar realidade. Eu lembro bem da primeira vez que percebi o verdadeiro poder de um sonho. Foi quase como uma explosão dentro de mim. Antes disso, eu achava que sonhar era coisa de gente que não tinha os pés no chão. Ah, não dá para viver de sonho. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas aí descobri que o sonho não é só um desejo. É o ponto de partida. É ele que coloca tudo em movimento. E olha, não tô falando só daqueles sonhos gigantes, tipo ganhar um prêmio Nobel ou ficar milionário, apesar de que, né, por que não? Eu tô falando também dos sonhos pequenos, aqueles que parecem até bobos para quem vê de fora, mas que lá dentro da gente tem um peso imenso. Pode ser viajar para um lugar especial, abrir o próprio negócio, ou simplesmente provar para si mesmo que você consegue fazer algo que ninguém acreditava. O que eu quero te mostrar nesse capítulo é que sonhar não é só importante, é essencial. É o combustível que alimenta a nossa coragem, mesmo quando tudo parece impossível. E, vou te dizer, quem não sonha, não cresce. Quem não sonha, não vive de verdade. Então, bora juntos explorar o poder do sonho? Quero te mostrar que sonhar não é só o começo de tudo, mas o que mantém a chama acesa, dia após dia. E, quando você acredita no seu sonho e se compromete com ele, meu amigo, o impossível vira só uma palavra bonita no dicionário. Pronto para dar o primeiro passo? Porque o seu sonho está te esperando. E ele pode ser muito mais poderoso do que você imagina. Por que os sonhos são importantes como ponto de partida? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que os sonhos são o motor de tudo. Eles são aquele empurrãozinho invisível que faz a gente sair do lugar, mesmo quando parece impossível. Sem eles, a vida fica meio sem graça, sabe? É como um jogo sem gol. E por falar em gol, você já ouviu falar no Garrincha, né? O anjo de pernas tortas. A história dele é a prova viva de que sonhar é só o começo, mas acreditar no sonho é o que transforma tudo. Garrincha não tinha só um sonho, ele tinha um sonho grande e uma fé absurda em si mesmo. Agora, imagina o cenário, um garoto nascido em Pau Grande, interior do Rio, com uma lista de desafios físicos que fariam qualquer um duvidar do seu potencial. Ele tinha estrabismo, um desequilíbrio na pelve, 6 centímetros de diferença entre as pernas, e para piorar, o joelho direito tinha valgismo, para dentro, e o esquerdo varismo, para fora. Parece até que o universo estava testando ele, né? Mas sabe o que é mais incrível? Nada disso foi suficiente para parar o Garrincha. Ele sonhou. E, mais do que isso, ele acreditou. Ele olhou para todas as suas dificuldades, e em vez de desistir, fez delas o seu diferencial. Onde todo mundo via defeito, ele enxergou uma oportunidade de brilhar. O resultado? Garrincha se tornou um dos maiores gênios do futebol mundial. Foi peça-chave na Copa do Mundo de 1958 e, em 1962, com a contusão do Pelé, assumiu o protagonismo e levou o Brasil ao título. Ele encantou o mundo com dribles que pareciam poesia, cada movimento dele era como se dissesse, eu tô aqui porque nunca deixei de sonhar. Agora, pensa comigo, e se o Garrincha tivesse desistido? E se ele tivesse acreditado que aqueles defeitos físicos iam definir quem ele era? A gente nunca teria visto a mágica que ele fazia com a bola. Nunca teríamos testemunhado a história de superação que inspira até hoje. Os sonhos são importantes porque eles dão direção. São o ponto de partida. Mas é o que você faz depois disso que conta. Sonhar é o início, mas acreditar e agir é o que transforma o impossível em realidade. Se o Garrincha conseguiu transformar suas limitações em arte, o que te impede de transformar seus sonhos em conquistas? Então, da próxima vez que alguém duvidar do seu potencial, lembre-se do Garrincha. Lembre-se que ele começou com um sonho e fez história. E, principalmente, lembre-se, o que te diferencia pode ser justamente o que te leva ao topo. Como identificar seus verdadeiros desejos e aspirações? Você já parou para pensar no que realmente faz seu coração bater mais forte?
Aquele tipo de coisa que, só de imaginar, já dá um friozinho bom na barriga e um sorriso meio bobo no rosto. Pois é, descobrir os verdadeiros desejos e aspirações é mais fácil de falar do que fazer, né? Mas, acredite, é um exercício que muda vidas. Para começar, vou te dizer uma coisa importante: nem tudo que você acha que quer é realmente seu desejo. Às vezes, a gente confunde sonhos dos outros com os nossos. Pode ser o que a sociedade espera, o que seus pais desejam para você, ou até algo que parece legal só porque todo mundo está fazendo. Mas, no fundo, os seus desejos verdadeiros têm um brilho único. Eles não só te motivam, mas fazem você se sentir vivo de um jeito especial. Tá, mas como identificar isso? Primeira dica: pare e escute a si mesmo. E quando eu digo escutar, tô falando de verdade. Não é só aquela coisa superficial de o que eu quero fazer da vida. É mais profundo. Pergunte: o que realmente me faz feliz? O que eu faria até de graça? Às vezes, as respostas estão bem debaixo do nosso nariz, escondidas em coisas que a gente já ama, mas nunca pensou como algo maior. Por exemplo, lembra quando eu te contei sobre meu projeto no YouTube? Pois é, eu estava há anos consumindo aquele tipo de conteúdo, sem nem imaginar que ali estava minha paixão. Às vezes, seus desejos estão camuflados nas coisas simples do dia a dia. Preste atenção nos momentos em que você perde a noção do tempo, nos assuntos que você não cansa de conversar, nos sonhos que você guardava quando era criança. Isso diz muito sobre você. Outra coisa importante é parar de se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Sério, isso pesa. O seu desejo é só seu, e não precisa de aprovação alheia para ser válido. Se faz sentido para você, tá valendo. E, por fim, dê espaço para sonhar sem limites. Esqueço isso é impossível ou mas eu não tenho como. Muitas vezes, a gente se sabota antes mesmo de começar. Seus verdadeiros desejos precisam de liberdade para crescer. Eles são como uma sementinha que precisa de luz e água para virar uma árvore gigante. Então, bora lá, pega um papel e uma caneta, ou só senta num lugar calmo e pensa. O que você realmente quer? O que te faz feliz de verdade? Seja honesto com você mesmo. E lembra, não importa o quão maluco pareça, se vem do seu coração, tem um motivo para estar aí. Identificar seus desejos é o primeiro passo para criar uma vida que você ama. E, sério, vale muito a pena. Afinal, como é que você vai viver sua melhor versão, se nem sabe para onde está indo? As maiores revoluções começam com pequenos passos. Você já imaginou como seria o mundo sem carros? Parece impossível, né? Mas houve um tempo em que a ideia de um veículo motorizado era só isso, uma ideia maluca, quase impensável. E é aí que entra o Carl Benz, o cara que literalmente revolucionou o mundo com uma sacada genial. Lá em 29 de janeiro de 1886, Carl Benz fez algo que mudaria a história para sempre. Ele registrou a patente do Benz Patent Motorwagen, o primeiro automóvel do mundo. Agora, vamos ser sinceros, olhando para aquele carrinho de 3 rodas, com um motorzinho na traseira movido a gasolina, é difícil acreditar que algo tão simples deu origem a um império bilionário, né? Mas, para a época, aquilo era o equivalente a uma nave espacial. Pensa comigo, as pessoas estavam acostumadas com cavalos e carroças. Aí aparece o Benz dizendo que tinha inventado uma máquina que andava sozinha, sem cavalo nenhum puxando. Deve ter sido um choque. Claro que teve quem duvidasse, quem risse da ideia. Mas ele não desistiu. Carl Benz acreditou na própria visão, mesmo quando ninguém mais parecia entender. E olha só o que aconteceu depois. Com essa pequena invenção, Benz deu o primeiro passo para criar a Mercedes-Benz, uma marca que hoje é sinônimo de luxo, inovação e, claro, sucesso. A gente olha para isso tudo agora e pensa, nossa, que gênio, mas lá no começo, era só um cara com uma ideia, coragem e uma visão de futuro. Sabe o que eu acho incrível nessa história? É que ela prova que tudo começa pequeno. Benz não inventou o carro de luxo que a gente conhece hoje logo de cara. Ele começou com um protótipo simples, que ninguém entendia direito. Mas ele teve a ousadia de tentar, de arriscar e, principalmente,
de acreditar. A lição que fica aqui é poderosa. As grandes mudanças no mundo, as inovações que transformam vidas, começam com uma ideia, e alguém que não tem medo de tirá-la do papel. Quem diria que um carrinho de 3 rodas seria o início de uma das maiores indústrias do mundo? Então, se você tem uma ideia aí guardada, algo que parece simples ou até bobo, pense no Carl Benz. Lembre-se de que as maiores revoluções começam com pequenos passos. Talvez, a sua ideia seja o automóvel de amanhã. Capítulo 2. Transformando ideias em objetivos. Sabe aquele momento em que você está cheio de ideias pipocando na cabeça, mas parece que elas não saem do lugar? Ah, quem nunca, né? Ter uma ideia é incrível, é como acender uma faísca no escuro. Mas a verdade é que, se a gente não faz nada com ela, essa faísca apaga rapidinho. A grande sacada é transformar essa ideia solta em algo concreto, em um objetivo com começo, meio e fim. Eu vejo as ideias como sementes. Olha só, uma semente tem todo o potencial para virar uma árvore enorme, cheia de frutos, sombra e beleza. Mas, se você não plantar, regar e cuidar, ela nunca passa disso, uma sementinha guardada na gaveta. É aqui que entra o poder de transformar ideias em objetivos. É o momento de pegar esse sonho que está aí na sua cabeça e dar a ele um plano, uma direção, uma chance real de se tornar algo grande. E sabe o que é mais curioso? Muita gente acha que ideia e objetivo são a mesma coisa. Spoiler, não são. Uma ideia é o ponto de partida, o estalo que faz você pensar e se. Já um objetivo é a estrada que você constrói para chegar no destino final. É pegar aquele e se, e transformá-lo em eu vou fazer isso acontecer. Eu sei que, na prática, isso pode parecer complicado. Dá aquele friozinho na barriga, né? Afinal, é sair do conforto da imaginação e botar a mão na massa de verdade. Mas, não se preocupa. Eu vou te mostrar que isso é muito mais simples e empolgante do que parece. Neste capítulo, a gente vai mergulhar fundo no processo de transformar sonhos em objetivos claros e alcançáveis. Vou compartilhar algumas estratégias para você organizar suas ideias, definir metas concretas e traçar o caminho que vai levar você para onde quer chegar. Então, prepara aí o papel e a caneta, ou só a cabeça mesmo, tanto faz. Porque agora é hora de arregaçar as mangas e transformar suas ideias em algo real, poderoso e cheio de propósito. E, se você ainda acha que isso é difícil demais, eu te garanto, no final deste capítulo, você vai ver que o único limite que existe entre você e seus objetivos é o que você decide colocar. Bora? A diferença entre sonhos e objetivos concretos. Você já parou para pensar na diferença entre sonhar grande e realmente fazer acontecer? Às vezes, a linha que separa essas duas coisas parece fina, mas, na prática, é um abismo. Um sonho é aquela ideia brilhante que faz os olhos da gente brilharem. Já um objetivo concreto é quando a gente pega esse brilho e transforma em ação. Deixa eu te contar uma história para ilustrar. Lá no ano 105, durante a dinastia Han, na China, um homem chamado Cai Lun tinha um sonho. Ele queria facilitar a forma como os documentos eram escritos e preservados. Na época, usavam papiro e pergaminho, que eram caros e não tão eficientes. Mas, olha só, sonhar com algo melhor não era suficiente. Ele precisava transformar esse sonho numa ideia clara, num plano com passos bem definidos. E foi exatamente isso que Cai Lun fez. Ele não ficou só pensando, seria legal se, ele foi lá, colocou a mão na massa e começou a experimentar com casca de amoreira e fibras de bambu. Foi um processo de tentativa e erro, mas ele persistiu. O resultado? Cai Lun inventou o papel como a gente conhece hoje. Ele não apenas mudou a forma de comunicação na época, ele revolucionou o mundo inteiro. O que essa história ensina? Que um sonho sem ação é só uma ilusão bonita. Se Cai Lun tivesse parado no que se, o papel poderia nunca ter existido, e a história da humanidade seria bem diferente. Então, qual é a diferença prática entre sonhos e objetivos? Um sonho é algo que você deseja, imagina, visualiza lá no fundo da sua mente. Já um objetivo concreto é quando você pega esse desejo e transforma em um plano com etapas, prazos e ações claras.
É sair do "seria incrível" e partir pro "como eu vou fazer isso". Sonhar é essencial, claro. É o primeiro passo para qualquer conquista. Mas, sozinho, ele não leva ninguém a lugar nenhum. O que faz o sonho se tornar real é a capacidade de transformá-lo em algo tangível, assim como Kailun fez. Então, da próxima vez que você tiver uma ideia incrível, se pergunte: o que eu preciso fazer para tirar isso do papel? Ou, quem sabe, para criar o meu próprio papel? Como alcançar seus objetivos de forma eficiente? Se tem uma coisa que todo mundo quer, é alcançar seus objetivos, certo? A gente tem aquela ideia maravilhosa na cabeça, mas quando vai ver, o tempo passa e o sonho continua lá, deitadinho na gaveta, esperando para ser realizado. E aí, o que fazer para transformar essa ideia em algo real e conquistado? A resposta está na técnica de planejamento SMART. Talvez você já tenha ouvido falar, mas vou explicar direitinho. Essa técnica é como um mapa do tesouro, só que ao invés de procurar riquezas em ilhas distantes, você encontra o caminho para suas metas. O segredo do SMART está nas suas letrinhas. Cada uma delas representa uma característica essencial que um bom objetivo deve ter. S de específico. O seu objetivo precisa ser bem claro, nada de quero ficar rico, quero mudar minha vida. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Seja direto. Por exemplo, quero aumentar meu faturamento no próximo mês em 30%. Agora ficou claro, né? Você sabe exatamente o que precisa fazer. M de mensurável. O que não pode faltar é a capacidade de medir o progresso. Nada de ficar no acho que estou indo bem. Aqui estou indo bem e sei exatamente até onde cheguei. Se você não consegue medir, como vai saber quando chegou ao seu objetivo? Se o objetivo é aumentar vendas, como vamos medir isso? Com números, claro. Algo como: quero vender 100 unidades do meu produto no próximo mês. Fácil de medir, fácil de acompanhar. A de alcançável, esse é o ponto em que muita gente erra. Nada de sonhar com a lua se você ainda está aprendendo a andar. O objetivo precisa ser desafiador, mas realista. Se você nunca vendeu nada online, começar com "quero ganhar 1 milhão em um mês" pode ser um pouco demais. Talvez seja mais sensato algo tipo: quero vender 100 produtos no meu site nos próximos 30 dias. Isso é algo que você pode alcançar, com esforço e estratégia. R de relevante. Pergunte-se: esse objetivo realmente vai te ajudar a chegar onde você quer? Ele é importante para o seu projeto ou vida? Não adianta se desesperar para alcançar algo que não vai te levar a um propósito maior. Por exemplo, se o objetivo é aumentar minhas vendas, mas suas vendas são de algo que não te empolga, o objetivo perde o sentido. Escolha algo que tenha impacto positivo na sua vida e no seu trabalho. Tem que fazer sentido no seu caminho. T de temporal. Não deixe seu objetivo vagueando pelo tempo. Dê a ele um prazo bem definido. Quero atingir meu objetivo em 3 meses, ou até o final deste mês vou fazer X. Isso cria um senso de urgência e te ajuda a organizar melhor as suas ações. Lembre-se, sem prazo, não tem motivação. Então, quando você for colocar suas ideias no papel, lembre-se de aplicar essas 5 letras mágicas. Transforme seus desejos em objetivos claros, com metas que você possa medir e alcançar no tempo certo. Exemplo: quero aumentar minhas vendas em 30% até o final do próximo mês, para alcançar 100 unidades vendidas. Esse é um objetivo SMART, viu? Simples, direto, com prazo e com o que fazer para alcançar. E aí, bora colocar em prática? A fórmula SMART é como uma receita. Se você seguir direitinho, o resultado vai ser garantido. Só não vale se perder nas etapas, ok? Transformando um sonho em algo real. Sabe aquele sonho grande que você tem? Aquele que fica martelando na sua cabeça e, ao mesmo tempo, parece tão distante, que às vezes você se pergunta: será que isso é realmente possível? Eu também já passei por isso. A diferença é que, hoje, eu entendo que transformar um sonho em um plano real é mais simples do que parece, e com os exercícios certos, você também pode fazer isso. Primeiro, vamos ser sinceros, todo mundo tem um sonho,
mas nem todo mundo sabe como tirar esse sonho do papel e fazer ele acontecer de verdade. E aqui tá o pulo do gato. Transformar um sonho em um plano não é só colocar no papel o que você quer conquistar. É entender como chegar lá, com passos concretos e objetivos claros. 1. Defina o seu sonho em detalhes. Parece óbvio, mas a gente muitas vezes acaba se perdendo na ideia vaga do que queremos. Se o seu sonho é abrir um negócio ou viajar para outro país, o que isso significa no papel? Quais são os detalhes? Escreva como se fosse uma história. Onde você está? O que você tem? Como você se sente? Quanto custa isso? Exemplo prático. Se o seu sonho é viajar para a Europa, escreva onde você quer ir, por quanto tempo, quanto vai custar a passagem, a hospedagem e o que você vai fazer por lá. O simples fato de detalhar vai te dar uma visão muito mais clara de onde você quer chegar. 2. Divida o sonho em passos menores. Agora que você tem uma visão mais clara do seu sonho, vem a parte mais importante: dividir o sonho em partes pequenas e alcançáveis. Eu sei, você já ouviu isso antes, mas é a chave do sucesso. Não dá para pensar em vou ganhar R$ 1.000.000 sem planejar como vai fazer isso em etapas menores. Exemplo prático: se o seu objetivo é abrir um negócio, comece com etapas como fazer um plano de negócios, pesquisas de mercado, definir fornecedores, etc. E cada uma dessas etapas vira um mini objetivo, com um prazo para ser cumprido. 3. Estabeleça metas de curto e longo prazo. Aqui vem outro segredo. É fácil se empolgar com o longo prazo, mas o que vai te manter no caminho é o curto prazo. Portanto, defina metas mensais, semanais ou até diárias para alcançar seu objetivo maior. Exemplo prático: se você quer ganhar R$ 1.000.000, comece com a meta de economizar R$ 500 por mês, ou aumentar suas vendas em 10% por mês. Quanto mais você dividir seu sonho em pequenos pedaços, mais fácil será ver o progresso. 4. Tenha um plano de ação diário. Agora é hora de colocar a mão na massa. Todo dia, dê passos em direção ao seu sonho. Seja consistente e persistente. Lembre-se, sonhos não viram realidade por mágica. É preciso trabalhar para isso todos os dias, mesmo quando a motivação parece estar em baixa. Por isso, tenha um plano de ação diário. Exemplo prático: se o seu sonho é escrever um livro, estabeleça uma meta diária de escrever 500 palavras. Cada dia que você cumpre essa meta, vai se aproximando mais de concluir o seu sonho. 5. Acompanhe e ajuste o plano sempre que necessário. Por fim, não se esqueça de acompanhar o progresso e ajustar o plano conforme necessário. As coisas não vão sempre sair como planejado, e tudo bem. O importante é não desistir. Se algo não estiver funcionando, mude a rota, mas não perca de vista o seu objetivo. Exemplo prático: se você estabeleceu a meta de abrir um negócio em 6 meses, mas as coisas não estão indo tão rápido, ajuste o prazo para 9 meses. Não importa o tempo, o que importa é a constância e a dedicação. Transformar um sonho em um plano de ação exige clareza, comprometimento e flexibilidade. Esses exercícios são ferramentas poderosas que vão te ajudar a dar aquele passo essencial para alcançar o que antes parecia só uma ideia distante. E a melhor parte: você não está sozinho nesse caminho. Com cada exercício, você vai ficando mais perto de tornar o impossível impossível. Então, pronto para começar? O seu sonho está esperando, e você também. Capítulo 3. A mentalidade do sucesso. Você já parou para pensar que o sucesso começa na cabeça? Pois é. Não importa o quanto você tenha de talento, dinheiro ou oportunidades, se a sua mentalidade não estiver alinhada com os seus objetivos, vai ser como tentar empurrar uma pedra montanha acima. Você vai se cansar e provavelmente vai desistir antes de chegar lá. A gente já sabe que a mentalidade do sucesso não é um papo de autoajuda barato, é algo muito mais profundo e real. Mudar a maneira como você pensa sobre as coisas, sobre os obstáculos, sobre o futuro, pode ser a chave que vai abrir as portas para tudo o que você sempre sonhou. Eu mesmo, lá atrás, achava que só com muito trabalho e esforço já estava de bom tamanho. Acontece que, quando a gente muda a forma de enxergar o mundo, o sucesso começa a fluir mais naturalmente.
Parece até que tudo começa a fazer mais sentido e a conexão entre o que a gente quer e o que precisa fazer para chegar lá fica muito mais clara. E aqui, nesse capítulo, a gente vai explorar o que realmente diferencia as pessoas de sucesso das que ficam no caminho, o que é preciso cultivar na sua mente para transformar desafios em oportunidades e como cultivar uma mentalidade positiva e vitoriosa todos os dias. Sim, eu sei, pode parecer papo de quem já conseguiu, mas não é. Aqui, a ideia é mostrar que, se eu conseguir entender e aplicar essa mentalidade de sucesso, você também pode. É só querer, e estar disposto a mudar, a olhar para o mundo de forma diferente, e a não desistir quando as coisas ficarem difíceis. Então, se você está pronto para dar o próximo passo e fortalecer sua mentalidade para o sucesso, continue por aqui. Porque o que vem a seguir é exatamente o que você precisa para fazer a diferença na sua jornada. Os ingredientes secretos do sucesso. A mentalidade positiva e resiliente. Quem diria que algo tão simples poderia ser a chave para alcançar o que a gente mais quer, né? Já parou para pensar como o nosso pensamento pode transformar a nossa realidade? Às vezes, basta mudar a forma como a gente encara as dificuldades para que o jogo vire a nosso favor. Não é fácil, eu sei, mas quem disse que é? O importante é que a gente pode aprender a lidar com isso e até usar as adversidades a nosso favor. Se você perguntar para qualquer pessoa de sucesso, vai perceber que resiliência e mentalidade positiva são os ingredientes secretos do sucesso delas. E não é coincidência, não. Essas pessoas, mesmo enfrentando dificuldades imensas, têm a capacidade de se reerguer e seguir em frente, como se as quedas fossem apenas um combustível para crescer mais forte. E sabe o que é mais impressionante? Quando a gente começa a praticar isso no nosso dia a dia, a vida começa a ficar mais leve, as soluções começam a aparecer e o mundo parece conspirar a nosso favor. Eu mesmo, em várias fases da minha jornada, precisei treinar minha mente para manter o foco, para não me deixar abalar pelas dificuldades. É claro que as dificuldades não desaparecem do dia para a noite, mas o jeito como você enfrenta cada uma delas faz toda a diferença. Às vezes, uma simples mudança de perspectiva pode transformar uma situação negativa em uma oportunidade de aprendizado. Uma mentalidade positiva não é só sobre pensar positivo o tempo inteiro, mas sim sobre ser capaz de ver a luz no fim do túnel, mesmo quando tudo parece escuro. Resiliência é a capacidade de continuar mesmo quando o cansaço bate forte, de se levantar quando você sente que não pode mais. E quando a gente tem isso bem dentro da gente, é como se tivéssemos um superpoder para alcançar qualquer coisa que deseje. Então, minha dica para você é: acredite na sua força. Seja flexível como uma árvore que se curva com o vento, mas que não quebra. Se permita ser resiliente e mentalmente positivo, e logo você verá que até os maiores obstáculos podem ser superados com um simples toque de atitude positiva. O sucesso não é sobre nunca cair, mas sobre saber se levantar, sempre com mais força e sabedoria. Não deixe o medo te parar. O medo, o medo. Esse danado que surge sempre que a gente está prestes a dar um passo grande, não é? E as crenças limitantes, então? Parece até que estão lá, à espreita, esperando o momento certo para nos colocar para baixo. A verdade é que todos nós temos medos e crenças que nos seguram em algum ponto da vida. A diferença é que alguns conseguem enfrentá-los e seguir em frente, enquanto outros ficam paralisados. Vou te contar uma coisa: superar o medo não é algo que acontece da noite pro dia. É um processo, uma jornada. Eu mesma já passei por uns perrengues desses. Quando decidi mudar a minha vida, o medo parecia ter montado uma fortaleza na minha mente. E se não der certo? E se as pessoas rirem de mim? E se eu falhar? Esses pensamentos ficavam me assombrando, e, sinceramente, era difícil enxergar além deles. Mas, sabe o que aconteceu? Eu decidi dar o primeiro passo, mesmo com medo. O segredo é não deixar o medo ditar as regras. Você tem que entender que o medo não é o inimigo, ele é apenas um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto e indo em direção ao crescimento. Cada vez que você faz algo que te assusta um pouco, você enfraquece o poder do medo sobre você. Agora, as crenças limitantes são outra coisa. Elas ficam lá, sussurrando no seu ouvido: você não é capaz, você não merece,
não vai dar certo. Eu já ouvi muitas dessas vozes internas. O problema é que essas crenças não são verdades absolutas, mas sim pensamentos negativos que a gente vai alimentando com o tempo. Para superar as crenças limitantes, é preciso primeiro reconhecer elas. Quando você começa a questioná-las, percebe que elas são ilusão. O que te limita é o que você acredita sobre si mesmo, não o que realmente é possível. A chave para vencer tanto o medo quanto as crenças limitantes é agir. Isso mesmo, dar o primeiro passo, mesmo que seja com medo e insegurança. A ação é o antídoto contra o medo. E a autoconfiança vem com a prática, com o tempo. A cada pequeno passo que você dá, mais forte e mais confiante você vai se tornando. A autoevidência de que você é capaz de enfrentar qualquer coisa vai crescendo e, de repente, o medo e as crenças limitantes começam a perder força. Eu sei que parece difícil, mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que tudo é possível. Quando você começa a questionar suas crenças e a se desafiar, se torna mais forte, mais audacioso e, principalmente, mais livre. Lembre-se, o medo não tem o poder de te parar, a não ser que você dê a ele esse poder. Então, faça uma escolha agora. Liberte-se dessas crenças e medos e comece a viver a vida que você merece. O verdadeiro sucesso vem com paciência. Sabe aquela ideia de pensar no longo prazo? Pois é, ela pode parecer meio abstrata ou até um pouco distante quando a gente está começando, mas é exatamente essa visão que faz toda a diferença no futuro. Se você ainda tem dúvidas de como ela pode transformar tudo, deixa eu te contar uma história sobre a marca Lacoste. Essa marca famosa que tem a crocodilo como símbolo não surgiu do nada, ela é um exemplo clássico de como pensar grande e com paciência pode construir um verdadeiro império. A história começa com dois visionários, o tenista René Lacoste e o empresário André Gillier. Eles começaram pequeno, bem pequeno mesmo, lá nos anos 1930. René tinha o sonho de criar uma camisa que fosse confortável e ao mesmo tempo elegante, uma peça que combinasse com a sua vida de atleta e que representasse um novo estilo, algo mais moderno. A visão de Lacoste não era apenas sobre vender camisas, mas sobre criar um legado de estilo e qualidade. No início, era só uma ideia, uma tentativa de algo novo. Mas, o segredo por trás desse sonho foi o pensamento de longo prazo. Ao invés de se apressar e querer resultados rápidos, Lacoste pensou nas gerações futuras, no impacto que sua marca poderia ter e no tipo de imagem que queria construir. Ao longo dos anos, com muito trabalho e paciência, o pequeno projeto foi crescendo. Hoje, a Lacoste não é só uma marca de roupas, ela é sinônimo de status, elegância e, claro, um império bilionário conhecido em cada canto do planeta. Essa história é um ótimo exemplo de como as estratégias de pensamento de longo prazo funcionam. Quando você tem uma visão clara do que quer, mas entende que o caminho até lá é gradual e exige consistência, a jornada se torna mais fácil de ser percorrida. A Lacoste não construiu seu império da noite para o dia, eles seguiram um processo estratégico, sem pressa, e isso fez toda a diferença. Pensar a longo prazo é exatamente isso, planejar sem expectativa de resultados rápidos. É saber que o processo é parte do sucesso, e que cada passo, por menor que pareça, contribui para o grande objetivo. Pode até ser tentador procurar atalhos, mas, como mostrou a história da Lacoste, o verdadeiro sucesso vem com paciência, foco e uma estratégia bem construída. A próxima vez que você se sentir impaciente ou frustrado com o ritmo das coisas, lembre-se de René Lacoste. Ele pensou grande e demorou um tempo para chegar lá, mas chegou. E chegou muito longe, né? Então, ao invés de se preocupar com o curto prazo, olhe mais para o futuro, para o legado que você quer deixar e, com a mentalidade certa, vai chegar lá também. Capítulo 4. Do planejamento à ação. Agora, imagina só a seguinte situação. Você tem uma ideia incrível, desenhou um plano dos sonhos e fez tudo certinho. Mas, na hora de colocar em prática, vem aquela dúvida, aquele frio na barriga, e a ação fica esperando, esperando. E acredite, não é só você que já passou por isso. Planejar é fundamental, mas a ação é o que vai transformar o seu sonho em realidade. Neste capítulo, vamos explorar exatamente isso, como dar o primeiro passo, como vencer o medo da execução e fazer com que o planejamento se torne ação concreta.
Não adianta só ter uma lista de coisas para fazer, é preciso ter coragem e disposição para colocar as mãos na massa. Eu sei, a jornada para transformar ideias em realidade pode parecer um desafio enorme, mas calma, aqui vamos aprender como tornar essa transição de planejamento para ação muito mais simples e eficaz. E a melhor parte, vamos fazer isso com estratégia, com passos claros e objetivos. Não tem mais desculpa. Chegou a hora de sair da zona de conforto e começar a transformar seus planos em movimento. Se você quer alcançar o que sempre sonhou, é preciso fazer acontecer, não é? Então, venha comigo e vamos dar esse passo fundamental em direção ao sucesso. Prepare-se, porque o caminho da ação é por onde o verdadeiro sucesso vai te levar. O valor de um plano de ação estruturado. Você já reparou como os atletas de ginástica artística são incríveis? Aqueles saltos, as piruetas, as quedas perfeitamente controladas e os giros no ar que parecem impossíveis. Quando eu assisto a isso, sempre me pego pensando no quanto aquilo não é só talento. Tem muito mais por trás. São anos de treino, de dedicação, de superação e, claro, de um plano de ação estruturado para alcançar a perfeição. Meses atrás, as Olimpíadas estavam acontecendo, e enquanto eu vi aqueles atletas se superando, me lembrei de como a vida, no fim das contas, também é um pouco como a ginástica. Cada salto, cada giro, é resultado de passos bem planejados. Nada acontece por acaso. Cada movimento é ensaiado, ajustado, repetido milhões de vezes até que se torne automático. E no meio disso tudo, sempre tem um plano de ação para guiar todo esse processo. E você, meu amigo, minha amiga, que tal pensar na sua vida da mesma forma? Não dá para só sonhar, ficar imaginando onde queremos chegar e esperar que tudo se encaixe sem um plano bem estruturado. Definir metas, planejar os passos a serem dados, ter claro o que precisa ser feito no curto, médio e longo prazo. Tudo isso faz parte de construir uma jornada de sucesso. Pode acreditar, se você tem um plano de ação sólido, é como se tivesse a sua própria ginástica artística da vida. Um plano que te guia, te orienta, e que, mesmo que você tropece aqui e ali, sempre te coloca de volta nos trilhos. O segredo dos atletas é esse: eles não improvisam, eles planejam cada movimento, e você também pode fazer isso na sua vida. Então, se você tem um objetivo claro na cabeça, comece a montar o seu plano de ação. Pense em cada detalhe, em cada passo que precisa ser dado. Lembre-se, a perfeição não acontece de um dia para o outro, mas com um plano bem estruturado, você vai conseguir dar saltos de gigante em direção ao seu sucesso. Vamos nessa? Organize suas ideias e comece a agir. Sabe aquele momento em que você tem tantas ideias que mal sabe por onde começar? É como se estivesse com 1000 coisas na cabeça, ao mesmo tempo, a sensação de que nada está saindo do lugar. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, e, sinceramente, é uma verdadeira bagunça mental. Mas aí, eu percebi que o segredo não é ter mais ideias, mas sim organizar e executar essas ideias da maneira certa. E é aí que entram as ferramentas e metodologias incríveis para nos ajudar a colocar tudo no lugar. Se você está nessa, tentando transformar aquela ideia brilhante em um projeto real, aqui vão algumas dicas de ouro. Primeiro, vamos falar do Kanban. O Kanban é uma dessas ferramentas que, quando você entende, não consegue mais viver sem. Imagina um quadro, seja físico ou digital, onde você coloca todas as suas tarefas em 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. A ideia é simples, mas poderosíssima. Você consegue visualizar todas as suas tarefas, e vai movendo elas de coluna conforme vai executando. O mais legal? A sensação de concluir algo e ver o progresso acontecendo ali na sua frente é quase um prêmio. De verdade, é viciante. Mas se você está buscando algo um pouco mais estratégico, talvez os OKRs, Objectives and Key Results, sejam a solução que você precisa. Esse modelo é ótimo quando você tem um objetivo grande e precisa de um foco claro. Os OKRs são divididos em 2 pontos principais: objetivos e resultados-chave. O objetivo é onde você quer chegar, e os resultados-chave são as metas mensuráveis para alcançar esse objetivo. Eles são como marcos ao longo do caminho que ajudam a manter o foco e medir seu progresso.
E o melhor? Você pode usar o OKRs tanto para metas pessoais quanto para metas profissionais. Eles trazem clareza e te ajudam a ficar no caminho certo, sem se perder. Agora, se você está em um momento em que precisa de algo mais dinâmico e flexível, o método Pomodoro pode ser seu novo melhor amigo. A ideia aqui é trabalhar em blocos de 25 minutos, com intervalos de 5 minutos entre cada um. O truque é fazer a sua mente se concentrar 100% durante esses 25 minutos e aproveitar o intervalo para relaxar. É surpreendente quanto conseguimos produzir quando somos mais intencionais e concentrados. E não podemos esquecer das listas de tarefas. Pode parecer básico, mas eu sou fã. Listar as coisas a fazer traz uma sensação de controle e realização. Às vezes, só de escrever tudo o que precisa ser feito, já dá uma sensação de que você está no caminho certo. No final, o mais importante é testar e ver o que funciona melhor para o seu estilo. Cada um tem sua forma de organizar as ideias e a execução, mas as ferramentas e metodologias estão aí para nos ajudar a tirar tudo da mente e transformar em ação. Portanto, se você está pronto para organizar suas ideias e começar a agir, experimente uma dessas ferramentas. O mais legal de tudo é que, ao colocá-las em prática, você começa a perceber que não precisa ser perfeito para começar, mas sim organizado e focado. E com essas ferramentas, o caminho fica muito mais claro. Vamos juntos nessa jornada de transformar ideias em realidade. A base de qualquer grande realização. Você já parou para pensar no quanto a disciplina e a consistência são essenciais para alcançar qualquer coisa que a gente deseja? Olha, posso te garantir, não existe fórmula mágica, não. Aqueles grandes sucessos que vemos por aí, não vieram do nada. Eles surgiram porque, por trás de tudo, houve muito mais do que só talento ou sorte. Houve disciplina e consistência. Pensa comigo, você já se sentiu motivado a fazer algo, com aquela energia de começo de ano, mas logo depois a motivação começa a sumir e tudo volta ao normal? Pois é, isso é bem comum. A motivação vai e vem, e é aí que entra o verdadeiro segredo do sucesso: disciplina. A disciplina é como aquele alicerce que segura tudo. É ela que vai te manter no caminho quando a motivação já tiver ido embora. Agora, quando falamos de consistência, é como o combustível para manter a disciplina em ação. Se você é disciplinado, mas não é consistente, suas ações vão ser pontuais e sem força. Já a consistência é o que vai fazer você repetir ações boas todos os dias, mesmo que os resultados demorem a aparecer. É como plantar uma árvore, você vai regando ela, dia após dia, mesmo quando não vê o crescimento imediato. E um belo dia, você olha e lá está, uma árvore forte, com frutos. Eu sei, pode até parecer clichê, mas a verdade é que a disciplina e a consistência são os maiores aliados de quem quer conquistar grandes objetivos. Pode não ser tão glamouroso como uma vitória instantânea, mas, se você parar para pensar, tudo que realmente vale a pena exige essa persistência. Não adianta dar aquele sprint no começo e depois se cansar. O que realmente faz a diferença é dar o passo constante, todos os dias, independentemente de como você está se sentindo. E aqui vai a chave: não se cobre demais se os resultados não aparecerem de imediato. A consistência não significa que você vai ver algo grandioso de cara, mas que está construindo algo sólido, um passo de cada vez. Como uma escada. Cada degrau é uma ação que você faz com disciplina e, no final, você vai lá em cima, sem pular nenhum degrau, mas com a certeza de que chegou com mérito. Consistência não é sobre fazer a mesma coisa sem parar, sem sentir prazer, é sobre entender que o progresso vem com o tempo. E quando a gente tem a disciplina de continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, a vitória é inevitável. Aí está o truque. A disciplina e a consistência juntas formam a base de qualquer grande realização. Então, se você realmente quer conquistar seus objetivos, foque em ser disciplinado com suas ações e consistente nos seus esforços. O resto, meu amigo, é questão de tempo e paciência. E acredite, você vai chegar lá. Capítulo 5. O papel das conexões. Você já percebeu como conexões são poderosas? E não falo só de conexões em redes sociais, não.
Falo das verdadeiras conexões que criamos com as pessoas, seja no trabalho, nas amizades, na família ou até com aqueles desconhecidos que acabam mudando a nossa vida de uma forma inesperada. O que eu quero te mostrar nesse capítulo é que o papel das conexões vai muito além de simplesmente saber o nome de alguém ou adicionar uma pessoa no Instagram. Conectar-se de verdade é sobre compartilhar, aprender e crescer junto. Pensa comigo, quantas vezes você não encontrou alguém que, com uma simples conversa, te ajudou a mudar a visão sobre alguma coisa? Ou até, em casos mais ousados, te impulsionou a dar o próximo passo, que talvez você nunca tivesse coragem de dar sozinho. Isso acontece porque as conexões não são só sobre quem você conhece, mas sobre como você pode trocar experiências e se ajudar mutuamente. Eu gosto de pensar nas conexões como se fossem pontes. Elas ligam você ao que está distante, ao que parece inacessível, ao que você acha que não conseguiria alcançar sozinho. E, por mais que a gente tenha aquele clichê de é tudo quem você conhece, a verdade é que, quando se trata de conexões, é mais sobre qual tipo de relacionamento você constrói com as pessoas. E vou te falar, isso tem um impacto gigante no seu crescimento pessoal e profissional. Neste capítulo, a ideia é te mostrar que, se você souber cultivar suas conexões, elas podem ser as chaves que abrem muitas portas. Não se trata apenas de pedir favores ou de dar um jeitinho. É sobre ser genuíno, sobre investir nas relações de verdade. São essas conexões autênticas que, no fundo, podem te levar mais longe do que qualquer habilidade técnica que você tenha. Então, se você está aí achando que conexões são apenas para quem já tem muita gente ao redor, calma. O que importa aqui não é a quantidade, mas a qualidade das relações que você vai cultivar. Vamos juntos explorar como essas pontes podem ser construídas de forma sólida, e como elas vão te levar para lugares incríveis. Vamos nessa? A fórmula para o crescimento contínuo. Você já parou para pensar no poder de uma rede de contatos? Não é só sobre quem você conhece, mas sobre como essas pessoas podem, literalmente, mudar sua trajetória. Eu estava pensando nisso outro dia, quando me dei conta de como grandes empresários, como o Jeff Bezos, sabem disso como ninguém. O cara, além de ser um visionário no mundo dos negócios, entende que construir e cultivar uma rede poderosa de contatos não é só uma boa estratégia, mas uma verdadeira fórmula para o crescimento contínuo. Jeff Bezos, o fundador da Amazon, é um exemplo claro de como a importância das conexões pode ser um divisor de águas na vida profissional. Você já reparou como ele está sempre fazendo parcerias? Ou como está presente em eventos, festas, reuniões? Não é por acaso, gente. Ele sabe que a expansão da sua rede de contatos não acontece de uma hora para outra e que, para crescer, é preciso estar cercado das pessoas certas, no momento certo. E, se você parar para analisar, esse é o segredo de muitos dos grandes nomes do mercado, o poder das conexões. Mas espera aí, você deve estar pensando, mas eu não sou o Bezos. E é aí que você se engana. O Jeff Bezos não chegou onde chegou só porque fez alguns bons negócios com as pessoas certas. Ele cultivou sua rede, conversou, compartilhou ideias, e foi presente nas reuniões, sempre criando novas oportunidades para expandir seus horizontes. E ele não está sozinho nessa. Muitos outros empreendedores de sucesso fazem o mesmo. A verdadeira questão é: você tem se dedicado a criar suas próprias conexões poderosas? Ou tem deixado isso para depois? Pode até parecer um pouco clichê, mas quem você conhece vai, de fato, impactar sua jornada. E não estou falando apenas de adicionar pessoas no LinkedIn ou trocar um cartão de visita. Estou falando de interações genuínas, de oferecer valor para os outros, de estar presente quando as oportunidades surgem e saber nutrir essas relações ao longo do tempo. Então, o que você acha de começar a construir sua rede agora? Pense que, como Jeff Bezos, você tem o poder de criar uma rede de contatos que vai ser não só um diferencial, mas uma verdadeira estratégia de crescimento. E lembre-se, a chave não está em fazer apenas contatos, mas em cultivar e expandir relações que sejam significativas e que realmente agreguem ao seu objetivo. Vamos nessa? Mentores são como faróis na escuridão. Você já parou para pensar no poder de um mentor ou de uma parceria estratégica? Às vezes, a gente acha que vai conseguir dar conta de tudo sozinho,
né? Mas a verdade é que, por mais que a gente seja bom no que faz, sempre tem aquele empurrãozinho, aquele conselho certo, ou até aquele parceiro que aparece no momento exato para fazer toda a diferença. E quando você percebe isso, é como se um novo horizonte se abrisse diante de você. Pensa comigo, quantos grandes nomes do mercado, empreendedores que admiramos, chegaram onde chegaram sem a ajuda de mentores ou sem ter feito aquelas parcerias-chave? Nada disso acontece no achismo, é claro. Mentores são como faróis na escuridão, sempre prontos para nos mostrar o caminho quando a gente se perde. E quando você escolhe um mentor que já trilhou o caminho que você quer seguir, as chances de você acertar mais e errar menos aumentam consideravelmente. E o melhor, você aprende com a experiência deles, o que economiza um tempo precioso que você pode investir em outras coisas. Mas não é só de mentor que vive o sucesso, né? As parcerias estratégicas também têm um papel fundamental nesse jogo. Eu costumo pensar nelas como uma verdadeira fórmula mágica. Você não precisa ser o melhor em tudo, mas sim ter parceiros que complementem suas habilidades e fortaleçam as áreas onde você precisa de um reforço. É o tal do juntos somos mais fortes. Parcerias podem abrir portas, ampliar o alcance do seu trabalho e até trazer aquela inspiração que falta em momentos de bloqueio criativo. Vamos falar de exemplo prático. O Steve Jobs e o Steve Wozniak. Dois nomes gigantes no mundo da tecnologia. Se não fosse pela parceria estratégica entre eles, provavelmente não teríamos a Apple do jeito que conhecemos hoje. Eles se completavam, e juntos fizeram história. Jobs, com toda a sua visão estratégica, e o Wozniak, com a parte mais técnica, criaram algo que mudou o mundo. Ou seja, se você tem um objetivo, um sonho grande, não fique tentando arrumar tudo sozinho. Ter um mentor para te orientar e te mostrar os atalhos, ou fazer uma parceria estratégica para potencializar seus pontos fortes e trabalhar nas suas fraquezas, é essencial. E o mais legal é que, ao longo dessa jornada, você vai ver que não é só sobre o que você sabe, mas sobre quem você conhece e com quem você anda. Então, que tal dar aquele passo à frente? Procure por mentores que possam iluminar o seu caminho, e crie parcerias estratégicas que vão te ajudar a alcançar o que você nem imaginava ser possível. Porque no final das contas, ninguém chega no topo sozinho, e quanto mais você construir pontes, mais rápido vai alcançar seus objetivos. Vamos lá? A chave para vender sua ideia de forma eficaz. Sabe aquele momento em que você tem uma ideia incrível, mas não sabe como fazer as pessoas enxergarem o valor dela? Isso é super comum. Às vezes, nossa ideia parece tão boa na nossa cabeça, mas quando a gente vai explicar para alguém, parece que ela se perde no ar, como uma bola de neve derretendo. A comunicação é a chave para vender sua ideia de forma eficaz, e é sobre isso que vamos falar aqui. Primeiro, é preciso entender que vender uma ideia não é só sobre o produto ou serviço em si. Não importa se você tem o melhor projeto do mundo, se não souber comunicar bem, pode ser que ninguém compre a ideia, ou pior, nem se interesse por ela. A forma como você comunica é o que vai fazer a diferença. Então, como fazer isso de maneira eficaz? O segredo está em ser claro, objetivo e, acima de tudo, apaixonado. Quando você fala de algo com entusiasmo, o outro sente. A energia é contagiante. Transmita a sua paixão pela ideia e mostre o valor que ela pode trazer para quem a ouvir. Ninguém vai acreditar no seu projeto se você não acreditar nele primeiro. Agora, o truque que sempre funciona: fale a língua da pessoa que você está abordando. Se você está tentando convencer um investidor, por exemplo, não adianta só falar sobre o quanto você ama a sua ideia. É necessário mostrar o potencial financeiro, a escala que pode ser atingida e a viabilidade do seu projeto. Já para um cliente, o foco pode ser o benefício direto que ele vai obter ao adquirir aquilo. E aqui entra a simplicidade. Quando você consegue explicar algo de forma simples e direta, é como se você tivesse tirado o véu da confusão e mostrado a verdadeira essência da sua ideia. Imagine que você está explicando para alguém que nunca ouviu falar sobre o seu assunto. Como você explicaria de forma que ele se sentisse parte da conversa? Ah, e lembre-se, quanto mais humanizada for a sua comunicação, mais fácil será fazer as pessoas se conectarem com sua proposta.
Vamos dar um exemplo? O Steve Jobs era mestre em vender ideias. Ele não estava apenas vendendo tecnologia, ele vendia experiência, vendia emoção. Ele sabia comunicar a essência do seu produto de forma que as pessoas não compravam o iPhone apenas pelo que ele fazia, mas por tudo que ele representava. A história por trás do produto é fundamental para criar uma conexão emocional. Outra coisa importante é saber escutar. Às vezes, a melhor maneira de vender sua ideia é entender as necessidades da outra pessoa e adaptar sua mensagem para que ela fale diretamente ao que ele precisa. Escutar ativamente permite que você tenha mais clareza sobre como apresentar sua ideia de forma que ela se encaixe perfeitamente no que o outro busca. Por último, mas não menos importante, seja autêntico. Não tente ser alguém que você não é só para agradar. As pessoas percebem isso de longe, e confiança é um dos maiores fatores na hora de vender qualquer coisa. Então, da próxima vez que você tiver uma ideia incrível, lembre-se de comunicar com clareza, ser genuíno e mostrar como essa ideia pode agregar valor à vida de quem você está falando. Não importa se é para um investidor, um cliente ou um parceiro, mostrar a importância da sua ideia de forma estratégica vai fazer com que as pessoas se conectem com ela e com você. Vamos colocar em prática. Capítulo 6. Superando desafios. Chegou o momento de falarmos sobre algo que, sejamos francos, ninguém escapa: os desafios. Os desafios. Eles são como aquele obstáculo inesperado que aparece bem na sua frente, quando você está achando que tudo vai dar certo. A verdade é que, por mais que a gente planeje e se prepare, o caminho para o sucesso nunca é uma linha reta. Tem curvas, pedras e buracos no meio do caminho. Mas sabe o que é mais interessante? Esses desafios não são os inimigos, eles são os professores mais poderosos que podemos ter. Eu sei, parece clichê, mas é a mais pura verdade. Superar desafios é, muitas vezes, o que nos molda, nos ensina e nos empurra para o próximo nível. E é isso que eu quero explorar nesse capítulo: como dar a volta por cima e transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento. Porque, no fim das contas, todos nós já passamos por algo que parecia impossível, mas lá estávamos nós, no final da linha, mais fortes e mais preparados. Agora, é claro, não estamos falando de uma fórmula mágica que vai fazer com que tudo se resolva sozinho. A real é que a jornada vai exigir de nós muita resiliência e coragem. Você vai precisar se reinventar, aprender com os tropeços e, principalmente, seguir em frente, mesmo quando o cansaço bater. E sabe o que é mais interessante? Isso acontece com todos, sem exceção. Ao longo desse capítulo, vamos descobrir como é possível superar qualquer obstáculo com a mentalidade certa e as ferramentas certas. E não pense que estou falando de teorias difíceis ou fórmulas complicadas. Não. Aqui, a ideia é transformar essas lições em algo simples, prático e direto para você começar a aplicar hoje mesmo. Então, se você já está se sentindo desafiado em alguma área da sua vida, ou se tem aquele obstáculo que parece não ter fim, não se preocupe, porque você está no lugar certo. Aqui, você vai encontrar insights, dicas e histórias reais para te ajudar a superar qualquer desafio com confiança e clareza. E lembre-se, é enfrentando as dificuldades que a gente realmente cresce e se torna mais forte. Vamos nessa? O fracasso não é o fim, ele é só o começo de algo ainda maior. Vamos falar sobre algo que, vamos ser sinceros, ninguém gosta, mas todo mundo já passou por rejeições, fracassos e os temidos obstáculos inesperados. Meu amigo, quem nunca se deparou com um não, um plano que deu errado ou uma dificuldade no meio do caminho? Eu sei, a dor parece real, parece que o mundo vai desabar. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso faz parte do jogo. Imagina que você está caminhando tranquilo, de repente, aparece uma pedra no seu caminho. Você olha e pensa: puxa, mas eu planejei tudo tão bem, por que isso aconteceu agora? Parece até uma ironia do destino, né? Você se prepara, se dedica, coloca todo o seu esforço, e mesmo assim, o resultado não vem como você esperava. O que fazer? Desistir? Claro que não! Isso é só um capítulo da história, não o fim dela.
Rejeições e fracassos são como aqueles momentos em que a gente cai, se arranha, mas depois percebe que está mais forte. Não adianta ficar se lamentando ou batendo na tecla do "por que eu?". Ao invés disso, o que realmente faz a diferença é como você se levanta e o que você aprende com isso. O verdadeiro sucesso está em transformar esses momentos em combustível para continuar. A vida não vai te esperar, e os obstáculos vão sempre aparecer. Mas quem consegue encarar isso com resiliência, vai longe. Agora, eu sei que às vezes é difícil. Quem nunca se sentiu desmotivado depois de um não de alguém importante ou um projeto que não saiu como esperado? Eu também já estive lá. É chato, é frustrante, mas sabe o que eu aprendi? Que a rejeição não define quem você é. Pelo contrário, ela pode ser uma ótima oportunidade para crescer. Quando você se depara com a dificuldade, com o fracasso, você tem uma escolha: desistir ou persistir. Eu escolhi persistir, e vou te explicar o porquê. A chave para lidar com fracassos e obstáculos inesperados está em aceitar a situação, aprender com ela e, principalmente, não deixar que ela defina sua trajetória. Sim, você vai cair, mas o que realmente conta é como você se levanta, com mais força, mais aprendizado e, quem sabe, até mais sabedoria. E o mais incrível, cada não, cada fracasso, cada obstáculo é um degrau na escada para algo maior, para algo ainda melhor. Eu poderia ficar aqui falando sobre como é fácil passar por isso, mas a real é que não é. E é justamente por isso que as dificuldades nos tornam mais fortes. O segredo é encarar essas experiências de forma positiva. Se você errar, aprenda com o erro e siga em frente com mais confiança. Se alguém te rejeitar, use isso como combustível para buscar novas oportunidades. Se o obstáculo parecer imenso, é porque ele está aí para te ensinar a superar. Então, se você está enfrentando uma dessas situações, não desista agora. Levante a cabeça, respire fundo e se lembre: o fracasso não é o fim, ele é só o começo de algo ainda maior. E lembre-se, a próxima vez que você cair, você vai se levantar mais forte e mais preparado. A jornada continua. Não deixe que os obstáculos te parem. Deixa eu te contar a história de um cara que, para mim, é a prova viva de que o sucesso não vem do nada. Conhece o Jack Dorsey? Pois é, esse nome é sinônimo de inovação e perseverança. Ele é um dos cofundadores do Twitter e o CEO da Square, uma empresa que deu uma verdadeira reviravolta no mundo dos pagamentos móveis. Não é pouca coisa, né? Mas o mais impressionante não é nem o tamanho do império que ele criou, mas o caminho que ele percorreu até lá. Imagina só, um jovem cheio de ideias malucas, mas sem muita grana e sem grandes contatos. O que ele fez? Ao invés de se acomodar ou se deixar levar pelas dificuldades, ele se agarrou a uma coisa que o diferenciava dos outros: sua visão. Ele via o mundo de uma maneira diferente, e isso foi crucial. O Twitter, por exemplo, começou como um projeto simples de uma ideia genial, um serviço de mensagens curtas. No começo, ninguém dava muito valor. Dava para sentir o cheiro de dúvida no ar, como se o negócio fosse só uma moda passageira. Mas Jack, ele estava determinado a mostrar o seu potencial. Ele acreditava tanto no que estava fazendo que persistiu, mesmo quando a maior parte do mercado achava que aquilo não ia dar certo. E não parou por aí, não. Enquanto muitos empreendedores preferem ficar no comodismo depois de um primeiro grande sucesso, Jack foi além. Ele fundou a Square, uma plataforma de pagamentos móveis que fez uma verdadeira revolução, principalmente entre os pequenos empreendedores. O que antes parecia um desafio gigante, facilitar o pagamento com cartão de crédito para qualquer pessoa, em qualquer lugar, virou um império, e Jack Dorsey se tornou o líder de um movimento que mudaria a forma como as pessoas compram e vendem. Agora, pensa só, o cara passou por vários altos e baixos. Lembremos que o Twitter nem sempre foi um mar de rosas. O próprio Jack foi afastado da empresa no começo, algo que poderia ser o fim de muitos. Mas o que ele fez? Se reinventou. Em vez de desistir, ele usou a dor da rejeição como combustível para continuar. E foi com a Square que ele se reergueu, e criou um império bilionário. É impressionante como Jack conseguiu transformar as adversidades em combustível para seu sucesso.
Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas acreditava tanto no que estava fazendo que não se deixou abater pelos obstáculos. Ele não só teve uma ideia inovadora, mas também soube ser persistente, acima de tudo, visionário. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, lembra da história do Jack. Se ele tivesse ouvido as dúvidas e os não que surgiram no caminho, hoje não teríamos o Twitter e nem a Square. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele fez da adversidade um trampolim para o sucesso. E você, vai deixar que os obstáculos te parem ou vai usar isso como combustível para alcançar o seu próximo nível? O que você foca cresce. A motivação. Quem nunca passou por aquele dia em que parecia que o mundo estava pesando nas costas, né? Já aconteceu comigo várias vezes, e tenho certeza de que com você também. Sabe aquele momento em que tudo parece estar desmoronando e você só quer ficar na cama? Eu entendo. Mas a boa notícia é que não precisamos ficar assim, parados, vendo o tempo passar. Tem várias técnicas que podem ajudar a manter a motivação em tempos difíceis. Primeiro de tudo, a mentalidade é a chave. Quando a vida dá aquele soco no estômago, é fácil cair na armadilha de se deixar consumir pelos pensamentos negativos. Mas é nesse momento que você precisa mudar o foco. Eu sempre tento me lembrar de um ditado que diz: o que você foca cresce. Então, por que não focar no que há de bom? Mesmo nos dias mais difíceis, sempre existe algo que a gente pode agradecer ou que nos faz sorrir. Tente se concentrar nisso, nem que seja por um minutinho. Esse simples ajuste de perspectiva pode fazer milagres. Outra técnica que me ajuda é estabelecer metas pequenas e atingíveis. Isso mesmo! Não adianta querer resolver o mundo em um dia só. Se o seu objetivo é enorme, pode até acabar te deixando paralisado pela pressão. Então, divida as coisas em pedacinhos. Se você já deu um passo, já é um avanço. Celebre cada conquista, por menor que ela pareça. Às vezes, a vitória de hoje pode ser só levantar da cama e começar o dia. E sabe aquela velha história de visualizar seus objetivos? Pois é, ela tem um poder gigantesco. Eu sou fã de imaginar onde quero chegar e como vou me sentir quando atingir minhas metas. Isso cria uma espécie de energia positiva que nos empurra para frente. Então, pega a sua meta e visualiza. O que você quer alcançar? Como você vai se sentir quando conquistar? Quando conseguimos nos enxergar vivos e conquistando, o ânimo vem com força total. Outro truque que sempre faz a diferença é o autocuidado. Às vezes, no meio do caos, a gente acaba se esquecendo de nós mesmos. A gente fica tão focado em resolver tudo ao nosso redor que se esquece de respirar. E isso é um erro. Tire um tempo para cuidar de si. Seja tomando um café tranquilo, fazendo uma caminhada ou apenas ouvindo uma música que te faz sorrir. Isso ajuda a clarear a mente e a renovar as energias para seguir em frente. Por fim, nunca subestime o poder de um bom apoio. Lembre-se que não estamos sozinhos nesse mundo. Quando a barra aperta, não tenha medo de pedir ajuda ou compartilhar o que está sentindo. Às vezes, só de conversar com alguém, já sentimos aquele alívio que parece fazer o peso desaparecer. A solidão não ajuda ninguém a seguir em frente, mas o apoio mútuo sim. Então, quando você estiver lá, naquela fase em que tudo parece complicado, lembra desses pequenos passos: focar no positivo, estabelecer metas pequenas, visualizar suas conquistas, cuidar de si e buscar apoio. Se eu posso, você também pode. A vida não vai ser sempre fácil, mas com essas ferramentas, fica muito mais possível enfrentar os momentos difíceis e sair deles ainda mais forte. Vamos nessa? Capítulo 7. Escalando a ideia. Sabe aquele momento em que você tem uma ideia brilhante e pensa: agora vai? A sensação de que você está prestes a dar o grande passo e transformar tudo o que pensou em algo real é simplesmente incrível. Mas, meu amigo, se você está nesse ponto, esse é o momento de preparar o terreno para o que vem pela frente. Escalar a sua ideia não é apenas fazer crescer, mas é dar o salto necessário para que ela se torne algo grande, duradouro e relevante. Eu sei, o começo de qualquer projeto ou ideia parece sempre uma montanha-russa, uma mistura de ansiedade com um pouquinho de medo e uma grande dose de excitamento.
Mas, calma, não é hora de olhar para o topo da montanha e se sentir perdido. O segredo está em estruturar tudo e seguir uma jornada passo a passo. É como se você estivesse plantando uma árvore. No início, você cuida da semente, depois dos primeiros brotos, mas, para ver aquela árvore crescer e alcançar novas alturas, é preciso muito mais que sorte. Exige planejamento, ação consistente e, claro, o uso de algumas estratégias inteligentes. Neste capítulo, vamos explorar o processo de como escalar a ideia e transformá-la em algo grandioso. Vamos falar sobre como aumentar o impacto, expandir a visão e criar um legado. Não é só sobre crescer de forma rápida, mas sim de maneira inteligente e sólida. Afinal, não é qualquer ideia que tenha força para se expandir e se tornar um sucesso duradouro. Você tem que ser estratégico, visionário e agir como um verdadeiro empreendedor. Então, pegue sua ideia, vista-se de coragem e comece a subir. O topo está mais perto do que você imagina, e nesse capítulo, vou te mostrar exatamente como você pode chegar lá. Vamos juntos nessa? Não subestime o poder das pequenas vitórias. Sabe aquele pequeno passo que você deu hoje e se sentiu quase insignificante, como se fosse só mais uma tentativa? Pois é, eu sei como é. Acontece com todo mundo. E adivinha? É exatamente aí que mora o segredo para transformar pequenos resultados em grandes conquistas. É como quando você começa a aprender a andar de bicicleta. No começo, a pedalada é desajeitada, a vontade de desistir aparece, mas o truque é seguir em frente. Com cada giro, você vai se tornando mais forte e mais habilidoso. É isso que acontece quando você toma aqueles pequenos resultados, aparentemente sem importância, e começa a ver o valor deles. Cada pequeno sucesso é uma peça do quebra-cabeça que, no final, forma uma imagem incrível. A chave para transformar pequenos resultados em grandes conquistas é não subestimar o poder das pequenas vitórias. Muitas vezes, queremos que tudo aconteça de uma vez, de forma grandiosa, como uma grande explosão de sucesso. Mas, na verdade, o que sustenta as grandes vitórias são essas pequenas vitórias diárias, essas conquistas mínimas que, aos poucos, se acumulam e fazem uma diferença enorme lá na frente. E é assim que você vai crescendo de forma sólida, um degrau por vez. Aqui vai o truque: mantenha o foco, aproveite cada pequeno progresso e aprenda com ele. Não é sobre fazer algo grandioso de uma vez só, mas sim sobre como você vai juntando os pedacinhos ao longo do caminho. Cada erro, cada acerto, cada passo no caminho te leva um pouco mais perto do seu grande objetivo. O segredo está na constância, em continuar mesmo quando o progresso parece pequeno. Uma gota d'água, com o tempo, pode escavar até uma pedra. No final das contas, os maiores empreendedores, os que alcançam as grandes conquistas, não são os que fazem os maiores saltos de uma vez, mas sim os que têm a coragem de dar aquele pequeno passo todo dia. Quando você perceber, já terá caminhado muito mais longe do que imaginava. Então, continue. Transforme cada pequena vitória em um grande avanço. Quem sabe onde você pode chegar? Estratégias de crescimento sustentável. Crescer de forma sustentável é o sonho de qualquer negócio, né? Mas, para que isso aconteça, não basta apenas crescer rápido e atingir números grandes. O segredo está em encontrar maneiras de escalar sem perder a qualidade, o controle e, claro, a saúde mental. E adivinha só? Existem estratégias super eficientes para isso. Primeiro, uma das estratégias mais poderosas para o crescimento sustentável é a automação. Imagina só, você começa a perceber que tem atividades repetitivas no seu dia a dia, seja para responder e-mails, processar pedidos ou até para acompanhar métricas. A automação, nesse caso, entra como um super-herói, fazendo aquele trabalho pesado por você, sem exigir esforço. Por exemplo, usar ferramentas de e-mail marketing para enviar campanhas automáticas, ou até chatbots para ajudar no atendimento ao cliente. O que isso vai fazer? Vai liberar seu tempo para você focar em estratégias mais criativas e mais importantes para o crescimento do seu negócio. É um alívio. Agora, tem outra estratégia que é quase um pulo do gato: a delegação. Às vezes, a gente acha que tem que fazer tudo sozinho.
Mas a verdade é que delegar tarefas é essencial para alcançar um crescimento real e duradouro. Sabe aquela frase: "O trabalho em equipe faz o sonho funcionar"? Ela nunca fez tanto sentido. Quando você delega para as pessoas certas, concentra-se no que realmente importa, enquanto seus colaboradores fazem a parte deles. Delegar é uma forma de criar uma rede de colaboradores que, juntos, conseguem ir mais longe. E tem também a melhoria contínua. Esse é o tipo de mentalidade que você precisa adotar se quiser crescer com inteligência. Não adianta só crescer por crescer. A questão é melhorar, evoluir constantemente. Isso pode ser desde aprimorar seu produto ou serviço até otimizar o processo de vendas e atendimento. Como uma planta que precisa de água e luz para crescer, o seu negócio também precisa de atenção constante para se manter saudável e sempre um passo à frente da concorrência. Agora, se você acha que não dá para crescer sem perder o controle, calma. O truque está em monitorar tudo. Utilize KPIs, indicadores-chave de desempenho, e métricas para saber se o que você está fazendo está gerando resultados. Isso vai te ajudar a tomar decisões rápidas e certeiras, para ajustar a rota sempre que necessário. Em resumo, para alcançar o crescimento sustentável, é preciso encontrar equilíbrio entre automação, delegação e melhorias constantes. Mas lembre-se, não é só sobre crescer rápido, mas de forma sólida e planejada. E assim, seu negócio vai se expandir de forma inteligente, sem perder o foco no que realmente importa. A jornada não é fácil, mas com essas estratégias, ela fica bem mais divertida e, acima de tudo, mais sustentável. Vamos nessa? A importância de medir e ajustar para continuar progredindo. Você já parou para pensar na importância de medir e ajustar o que você está fazendo? Vou te falar uma coisa: não existe crescimento sem análise constante. Hoje em dia, sou praticamente obcecado por esse hábito. Eu paro, no mínimo uma vez por semana, para dar uma olhada em todos os meus negócios, blogs, anúncios, monetização, investimentos, tudo. Não tem jeito, é um momento que virou essencial na minha rotina. E vou te contar por quê. Antigamente, eu não dava devida atenção a esses detalhes. Eu ia tocando os projetos, achando que estava tudo bem. Se as coisas começassem a dar certo, eu só continuava sem questionar. Mas, como as coisas mudam quando a gente começa a medir. Eu já vivi a dor de não observar os resultados a tempo e, olha, foi catastrófico. O que poderia ser um pequeno ajuste, uma simples mudança no anúncio ou uma revisão no meu blog, se transformava em uma bomba relógio prestes a explodir. Eu deixava passar erros que só iam se acumulando, e o resultado era prejuízo, estresse e, claro, a sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. E vou te falar, esses pequenos problemas que a gente deixa passar, como uma gota d'água que parece inofensiva, viram um mar revolto lá na frente. Quando você não está ajustando o que precisa ser ajustado, o tempo vai te cobrando. De repente, uma estratégia de marketing que não estava bem estruturada vira um buraco que suga seu orçamento, ou o tráfego do seu blog começa a cair porque você não percebeu que o seu conteúdo ficou defasado. Aí, amigo, é tarde demais. O prejuízo está na sua porta, batendo forte. Agora, todo esse cenário mudou. Eu aprendi que, para continuar progredindo, a única forma é monitorar constantemente o que está acontecendo. E, cá entre nós, medir os resultados não é só uma questão de números frios. É como olhar para o mapa da sua jornada. A cada passo, você tem que saber se está indo na direção certa, se algo está fora de lugar e o que precisa ser ajustado para não se perder no caminho. A chave está em ajustar sempre. Não é só sobre estar atento ao que está dando certo, mas principalmente ao que não está. Um pequeno erro, um detalhe que você não percebeu, pode comprometer todo o trabalho que você vem fazendo. Já passou por isso? Eu já. Por isso, agora, minha rotina é diferente. Ao invés de esperar o caos chegar, eu antecipo o que pode dar errado e corrijo a rota antes que a tempestade chegue. A moral da história é simples: não adianta ficar esperando as coisas se resolverem sozinhas. Se você não medir, ajustar e adaptar sua estratégia, pode ter certeza de que o caminho vai ficar mais difícil. É como dirigir um carro sem olhar para o retrovisor: você pode até andar,
mas vai perder muita coisa pelo caminho. Então, se você ainda não está fazendo isso, comece agora. Dedique tempo para analisar o que você está fazendo e como está fazendo. Pode ser que você se surpreenda com os resultados incríveis que surgem quando você começa a tomar o controle do que está acontecendo. Como diz aquele ditado, quem não mede, não sabe onde pode melhorar. E acredite, sempre há algo a melhorar. Vamos juntos nessa? Capítulo 8. Do sucesso à fortuna. Chegou a hora de falarmos sobre um dos passos mais empolgantes da jornada, do sucesso à fortuna. Aqui, a história não é mais sobre apenas conquistar um objetivo ou alcançar um marco. Agora, estamos falando sobre algo bem mais grandioso, transformar o sucesso em algo que te garanta liberdade e prosperidade duradoura. E vou te dizer, essa transição não é um pulo do gato, mas sim um caminho cheio de descobertas e, claro, de ajustes estratégicos. Você já parou para pensar em como um pequeno sucesso pode se transformar em uma verdadeira fortuna? Eu já. E é justamente por isso que este capítulo existe, para te mostrar que a diferença entre os que ficam com o sucesso e os que realmente transformam isso em algo sustentável e crescente está em aplicar os aprendizados de forma inteligente e estratégica. Quando digo fortuna, não estou falando só de dinheiro, mas de uma mentalidade forte, que sabe lidar com o crescimento exponencial, com as oportunidades que surgem, principalmente, com a capacidade de escalar aquilo que já deu certo. Mas, antes que você pense, é só questão de sorte, deixa eu te dizer, não tem mágica, não. Aqui a chave é o trabalho constante de evolução, adaptação e foco. Vamos combinar que o verdadeiro jogo não é conquistar a primeira vitória, mas garantir que cada sucesso te leve para o próximo nível. Não se trata apenas de fazer dinheiro, mas de saber o que fazer com ele e como multiplicar tudo aquilo que você conquistou. E cá entre nós, esse é o segredo de quem vai da boa fase para a fortuna verdadeira. Então, se você está pronto para dar esse passo, venha comigo. Vamos explorar juntos como transformar tudo o que você já conquistou em algo permanente e incrivelmente valioso. Porque, acredite, quem sabe como escalar o sucesso está mais perto da fortuna do que imagina. Prepare-se, o caminho que leva à riqueza duradoura começa aqui. Gerenciando e multiplicando os ganhos. Olha, vou ser bem direto com você, saber gerenciar e multiplicar os ganhos é o segredo para não apenas manter, mas expandir aquilo que você já conquistou. E não é só sobre ganhar dinheiro, não. Estamos falando de dinheiro inteligente, aquele que trabalha para você, sem você precisar ficar correndo atrás dele a todo momento. Quando comecei a aprender isso, minha visão sobre dinheiro e negócios mudou da água para o vinho. Antigamente, eu só pensava que era suficiente fazer uma boa venda aqui, um bom resultado ali, e pronto, estava feito. Porém, eu logo percebi que não basta só ganhar, é preciso saber gerir e reinvestir. É como um jogo de xadrez. Se você não movimentar as peças com inteligência, a vitória se torna uma questão de sorte, e sorte, como você sabe, não é algo que dá para depender. É aí que entra o gerenciamento estratégico dos ganhos. Primeiro, é essencial entender onde o seu dinheiro está indo. Não tem como multiplicar ganhos se você não sabe para onde ele está indo. Ou seja, controle financeiro é a base de tudo. E vou te dizer, não é só um número bonito na planilha, é a certeza de que cada centavo está sendo bem aplicado, seja no seu próprio crescimento, seja no reinvestimento nas suas ideias, seja em novos projetos. E o mais importante, saber quando dar o passo de diversificar. Se você quer multiplicar, precisa ter várias fontes de renda ativa e passiva. Agora, aqui vai um truque que aprendi e vou te passar: fazer o dinheiro trabalhar para você é o verdadeiro jogo. E como você faz isso? Através de investimentos inteligentes. Quando comecei a colocar uma parte dos meus ganhos em ações, imóveis ou até em negócios paralelos, vi o potencial de multiplicar o que eu tinha feito. Mas, e aí, vem a grande lição: multiplicar não é algo que acontece da noite para o dia, não. Você tem que ser paciente, observar o mercado, fazer ajustes e continuar confiando no processo. Portanto, a chave para multiplicar seus ganhos é um jogo de paciência e estratégia. Quando você sabe onde investir, como reinvestir e, mais importante,
como preservar e expandir o que já tem, a caminhada para o sucesso financeiro deixa de ser um sonho distante e vira algo palpável, real, que você toca todos os dias. Sei que esse processo pode parecer desafiador no começo, mas, acredite, com o tempo, você vai dominar essas ferramentas e multiplicar seus ganhos de um jeito que antes parecia impossível. A jornada está apenas começando, meu amigo. Vamos em frente! A prosperidade vem quando você aprende a gerenciar o que tem. Cara, vou te contar uma parada que mudou minha vida. Tudo começou lá em 2013, quando, na maior cara de pau, li o famoso Pai Rico, Pai Pobre. Eu estava completamente perdido na vida, não sabia para onde estava indo, e o que aquele livro fez foi praticamente um despertar na minha cabeça. Sabe aquela sensação de agora entendi? Pois é, foi isso. O conceito de educação financeira apareceu na minha frente, mas vou ser bem sincero, demorei um tempão para realmente aplicar o que aprendi. Sabia o que tinha que fazer, mas a prática? Isso é outra história. Foi aí que, quando finalmente parei de só teorizar e comecei a agir de verdade, as coisas começaram a mudar. De lá para cá, minha vida deu uma virada que eu nunca imaginei que seria possível. E o que mais me impressiona é que, por mais que já tenha aprendido bastante, sempre tem algo novo para estudar, algo novo para explorar. E essa educação financeira constante se tornou um hábito diário, sabe? Eu estudo todo dia. Se não for com livros, é com audiobooks, se não for com documentários, é com artigos, cursos, enfim. Eu estou sempre buscando aprender mais. No começo, eu só pensava em dinheiro, em como ganhar mais. Mas com o tempo, aprendi que o verdadeiro jogo não é só ganhar, é saber como manter e multiplicar. A verdadeira prosperidade vem quando você aprende a gerenciar o que tem, a investir de maneira inteligente e a tomar decisões financeiras que vão te manter no caminho certo a longo prazo. E, olha, isso não é papo de livro de autoajuda, não. A educação financeira se tornou o alicerce da minha vida. Sem ela, não teria chegado onde estou hoje. E vou te contar um segredo, não tem atalho. Pode até parecer tentador buscar a fórmula mágica para o sucesso financeiro, mas, meu amigo, não existe. O que funciona mesmo é comprometimento, paciência e, claro, estudo contínuo. O dia em que você decide estudar, se aprofundar e tomar as rédeas das suas finanças, a prosperidade começa a ser não só um objetivo, mas uma realidade. Por isso, se você está começando a sua jornada, ou já está no meio dela e ainda não levou a sério a parte de educação financeira, eu te falo, não perca mais tempo. O aprendizado nunca acaba. E lembre-se, assim como eu, você vai ver a sua vida se transformar aos poucos, até que o resultado seja surpreendente. E não tem nada mais poderoso do que ter o controle financeiro nas mãos e saber que, a qualquer momento, você pode expandir seus horizontes, multiplicar seus ganhos e, claro, manter sua prosperidade. Comece agora, porque, acredite, o melhor ainda está por vir. O que você vai deixar para as próximas gerações? Sabe, tem algo muito especial quando a gente percebe que a verdadeira prosperidade não está só em conquistar nossas próprias vitórias, mas também em ajudar os outros a alcançarem as deles. No começo da minha jornada, estava tão focado em crescer, em construir minha fortuna que quase me esqueci de um detalhe importante, o legado. O que eu vou deixar para as próximas gerações? Como posso impactar positivamente a vida de quem está ao meu redor? Foi só depois de começar a conquistar um pouco mais de estabilidade e perceber a importância de retribuir que eu entendi que ajudar os outros não é apenas uma ação de generosidade, mas sim uma forma de deixar um legado duradouro. A gente tende a pensar que o que importa é o dinheiro, mas o real valor está em como usamos as nossas conquistas para transformar vidas. Hoje, a sensação de retribuir é uma das maiores fontes de satisfação na minha vida. Ensinar, compartilhar o que aprendi ao longo do caminho e guiar outras pessoas é algo que não tem preço. Quando vejo alguém aplicando o que passei e conquistando seus próprios resultados, meu coração fica cheio de gratidão e realização. Esse é o verdadeiro sentido de um legado, criar um ciclo positivo de ajuda, apoiar quem precisa, e ver os outros se tornando mais fortes, mais confiantes, mais prósperos.
Acredito que o grande segredo da prosperidade não está só no que conseguimos acumular ao longo da vida, mas no quanto conseguimos espalhar e multiplicar os benefícios que recebemos. Compartilhar o conhecimento, inspirar outros a alcançar seus objetivos, e transformar a vida de alguém é uma forma de imortalizar sua história. E é isso que deixa uma verdadeira marca, um legado. Eu costumo dizer que o sucesso não é uma estrada solitária. A verdadeira grandeza está em ajudar, em estender a mão para aqueles que estão atrás, em fazer com que o caminho dos outros seja um pouco mais fácil. Porque, no final, é o impacto positivo que você deixa que vai transformar o mundo. Não é o saldo bancário que define quem você é, mas as vidas que você tocou e o que você fez para mudar a realidade de quem estava ao seu lado. Portanto, se você está começando agora ou já está avançando na sua jornada, não se esqueça, ajudar os outros é uma das maiores formas de construir seu legado. O que você faz por você é importante, claro, mas o que você faz pelos outros é o que vai vibrar por gerações. E, olha, quando você começa a retribuir, a recompensa vem de formas que você nem imagina. O verdadeiro legado não é só o que você construiu, mas o que você fez para fazer o bem. Isso, sim, é a verdadeira riqueza. Conclusão. E aí, chegamos ao fim desta jornada, mas, na real, não é o fim, né? A conclusão de algo nunca é o ponto final, mas o ponto de partida para o próximo capítulo. Se você chegou até aqui, já sabe o quanto o caminho da prosperidade e do sucesso exige dedicação, aprendizado e ação. Tudo o que conversamos ao longo desses tópicos foi um verdadeiro mapa, uma espécie de roteiro para te guiar. Mas, a grande verdade é que não importa o quanto você saiba ou tenha lido, a transformação só vai acontecer quando você colocar em prática cada pedacinho do que foi compartilhado. Agora, o mais importante, não pare por aqui. A vida de quem busca o sucesso não é feita de atalhos, e muito menos de um único salto. Não se engane achando que um clique, uma técnica mágica ou uma fórmula milagrosa vão fazer tudo acontecer de uma vez. É um processo contínuo de ajustes, de acertos e até de falhas, porque o erro é só um degrau para o acerto, né? Transformar sua vida, sua mente e suas finanças é um trabalho constante, um investimento diário, e é por isso que, ao final deste conteúdo, minha maior recomendação é: não desista. Continue se dedicando, se aperfeiçoando, busque sempre mais, e lembre-se de que cada passo é uma vitória. O segredo está em construir um futuro sólido, um alicerce forte que te sustente a cada desafio. E, claro, nunca se esqueça de que o sucesso verdadeiro vem quando você leva com você os outros e se torna a inspiração que gostaria de ter encontrado lá atrás. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? A resposta está na sua atitude. Vamos juntos? A verdadeira fortuna não é só o número na conta. Transformar sonhos em fortuna é, sem dúvida, uma das jornadas mais desafiadoras e gratificantes que alguém pode encarar. É quase como escalar uma montanha. No começo, a gente olha lá de baixo e pensa: será que consigo? A resposta nunca vem pronta, mas o que aprendi nessa caminhada é que o primeiro passo é sempre o mais importante. Ele não só te tira do lugar, como te mostra que é possível. E olha, possível mesmo. Quando eu olho para trás, vejo o quanto sonhar grande foi essencial. Não estou falando de fantasia ou aquelas ideias que a gente deixa guardadas numa gaveta e esquece. Estou falando de sonhar com propósito, de acreditar tanto naquilo que você sente até a respiração mudar. Porque, no fundo, a gente só transforma em realidade aquilo que consegue enxergar primeiro na mente. Só que entre o sonho e a fortuna tem um longo caminho, né? E, vou te contar, não é fácil. Tem momentos que parecem que vão te derrubar, e às vezes até derrubam, mas é ali que você descobre a força que nem sabia que tinha. Foi nesses momentos que percebi que o segredo está na persistência. Não importa o quão devagar você vai, desde que continue avançando. Ah, e uma coisa que aprendi com essa jornada: o dinheiro em si não é o fim, mas a liberdade que ele traz, isso sim é o grande prêmio. Quando você transforma seus sonhos em realidade, quando suas ideias começam a gerar frutos, você percebe que a verdadeira fortuna não é só um número na conta, mas o impacto que você pode causar. É ajudar sua família, é inspirar outras pessoas, é criar algo que deixe o mundo um pouco melhor do que você encontrou.
Essa caminhada me ensinou que a verdadeira riqueza não está só nos resultados, mas no processo. Cada erro virou uma lição, cada conquista, uma confirmação de que o esforço vale a pena. E sabe o que é mais incrível? É perceber que você não precisa ser especial para isso. Você só precisa acreditar, agir, acima de tudo, nunca desistir. Então, se você também tem aquele sonho guardado, chega mais. O caminho pode ser difícil, mas a vista lá do topo, meu amigo, é simplesmente espetacular. Nunca pare de acreditar em você. Ei, deixa eu te falar uma coisa de coração. Você é capaz de tudo o que sonhar. Sério, não é frase feita ou motivação barata, não. É a pura verdade. Se tem algo que aprendi nessa jornada é que a única coisa que separa quem realiza dos que ficam só imaginando é a ação. Pequena, grande, lenta, rápida, não importa. O que conta é começar. A vida é cheia de altos e baixos, e às vezes a gente olha para tudo isso e pensa, será que vale a pena? A resposta é simples, vale, sim. Cada passo dado, cada desafio superado, cada conquista, por menor que seja, é uma vitória. E essas pequenas vitórias, meu amigo, são os tijolos que constroem o seu castelo. Então, se você tropeçar, levanta. Se o plano der errado, ajusta. Mas, acima de tudo, nunca pare de acreditar em você. Sabe, o mundo vai tentar te convencer de que o impossível existe. Mas o impossível só existe para quem aceita essa ideia. E você não precisa aceitar. Transformar sonhos em realidade é para quem tem coragem, para quem insiste quando todo mundo já desistiu. E, olha, se tem algo que sei é que, quando você acredita de verdade e age, o universo conspira, as coisas acontecem, e a sua vida muda. Então, respira fundo. Olha para o seu sonho como quem olha para algo que já é seu, só esperando você ir buscar. A vida está aí, cheia de oportunidades, só esperando você dar o próximo passo. Vai ser fácil? Nem sempre. Mas, como vai valer a pena? Lembre-se, o sucesso não é um lugar, é uma jornada. E você já está nela, um passo de cada vez. E, a cada dia, você está mais perto de chegar onde sempre quis. Eu acredito em você. Agora é a sua vez de acreditar também. Vai lá e mostra para o mundo do que você é capaz. Você merece tudo de melhor que a vida tem para oferecer. Dê o primeiro passo. Tá na hora, hein? Esse é o momento que pode mudar tudo na sua vida. Não amanhã, não semana que vem, agora. Olha, eu sei que dar o primeiro passo às vezes parece difícil. Dá aquele friozinho na barriga, a dúvida aparece, a gente começa a pensar, e se não der certo? Mas, deixa eu te contar uma coisa importante, o único jeito de saber é tentar. Todo grande projeto, todo sonho realizado, toda história incrível começou com uma decisão simples, começar. Pode ser um passo pequeno, meio tímido, desajeitado até, mas é ele que abre o caminho. É tipo plantar uma semente. No começo, parece que nada acontece, mas com o tempo e cuidado, a transformação é inevitável. Então, o que está te segurando? É medo de errar? Normal, todo mundo sente isso. Mas, deixa eu te dizer, o erro não é o fim, é aprendizado. Cada tentativa que não dá certo te deixa mais perto do acerto. Cada tropeço é um degrau rumo ao que você realmente quer. Dê o primeiro passo. Escreva aquele projeto no papel, mande aquela mensagem, comece a estudar, arrisque. Seja o que for, faça hoje algo que te aproxime dos seus sonhos. O mundo está cheio de possibilidades, mas é você quem precisa decidir por onde começar. E se precisar de um empurrão, aqui vai, você consegue. Tudo o que você precisa para começar já está aí dentro de você, só esperando o seu sim. Vai lá, dá esse primeiro passo com coragem, e quando você olhar para trás, vai perceber que foi a melhor decisão que já tomou. Agora é contigo. Levanta, respira fundo e faz acontecer. O que você está esperando?